Programa Família de Deus no ar. Obrigado pela audiência. Eu quero agradecer a cada um de vocês, abraçá-los porque estão aqui. Disseram sim ao nosso convite e vieram sentar à mesa da partilha para que nós possamos falar de nossas coisas, falar da nossa realidade, das nossas experiências existenciais. Nós estamos comentando nesses sábados sobre esse relacionamento interpessoal, esta maneira, este modo de nós entrarmos em comunhão, numa troca de experiências, numa troca de sentimentos, numa partilha, a qual nós entendemos como diálogo. Sábado passado já abordamos isso e nós afirmamos que temos que entender, tomar consciência, que diálogo é a comunicação da verdade. Logos é verdade, é a palavra grega que quer dizer verdade. Então, diálogo é esta comunicação, é esta troca de verdades. O que nós precisamos para que haja essa consolidação da nupcialidade é descobrirmos, aprendermos, tomarmos consciência do que é o diálogo. Nos parece que é um ponto crucial. Nós não sabemos dialogar. Nós, em todo o nosso crescimento, em todo este processo de humanização, a sensação que temos é que o mundo vai nos desformando, vai nos desinformando. E nós vamos colocando uma máscara, nós vamos exercitando uma personagem. Nós vamos sendo o que o mundo quer que sejamos. Nós vamos tentando ser um personagem que agrade, um personagem bonzinho, mas um personagem que tome decisões segundo o que o próprio mundo oferta, oferece e ensina. Nós temos que ter uma reinformação, esta é a verdade. Para que haja uma transformação nupcial, uma transformação conjugal do esposo para com a esposa, há necessidade de que este esposo, este elemento humano, esse ser humano, se reinforme e que mude o seu comportamento, sua maneira de ser. Então, para que haja essa mudança de comportamento, precisa uma reinformação. Então, este é o processo. Há uma reinformação, há uma mudança de comportamento, de atitude, do elemento nupcial, do elemento conjugal, quer seja do esposo ou da esposa, e para isso vai apresentar, ou como fruto vai ser, uma transformação da própria realidade nupcial, do próprio casal, da própria nupcialidade. Pois bem, nós vimos falando, já abordando vários sábados, de que essa relação nupcial, essa relação esposo e esposa, é uma relação muito frágil, muito frágil. Não há nada em que consolide de uma forma tal que seja inseparável. Não é. A fragilidade está porque esta relação existe e subsiste em função de uma opção, em função de um aceite, e isto é muito pessoal, em função de um compromisso firmado e uma fidelidade a esse compromisso. Isso não é um Estado que atende, que vê, que cuida, nem a igreja. Não é uma realidade que esteja fiscalizada pelo Estado, pela igreja, não. É uma realidade em que ela existe em função de doação, em função de opção. Trata-se de opção. Eu quero, eu decido. Eu decido ser teu amigo, eu decido ser teu esposo, e essa decisão é algo que deve partir de uma situação de maturidade. É um aspecto, é um fruto da maturidade. Por isso nós dizemos que o infantil, a criança, o jovem, o adolescente, não tem condições de assumir um compromisso de uma realidade nupcial. Não há condições de responsabilidade, porque não há um conhecimento, porque não há uma informação sólida ao ponto dele entender o que significa aquilo. Normalmente os jovens, e eu também passei por isso, a vontade de casar, a vontade de manter uma nupcialidade, uma conjugalidade,
longe está de nós entendermos o objetivo principal, que é essa humanização, uma mútua humanização. E aí nós começamos a compreender. Sempre temos dito e frisamos, a realidade nupcial é uma realidade pensada por Deus, é plano divino. Se nós olharmos o ser humano em todas as suas condições de ser humano, todos os seus níveis de humanidade, nós vamos perceber que este ser humano ele tem uma dimensão transcendente. Uma dimensão que não se fixa na sua biologia, não se fixa na sua psicologia, não se fixa na sua sociologia, é transcendente. Ele transcende todas essas situações. E essa transcendência que nos dá, na visão da fé, que isto é obra de Deus, isto é plano de Deus. Então, essa constituição da família, onde nós temos um esposo e uma esposa como alicerce, como vigas mestras, que sustentam este lar. E o lar, eu já disse também, o lar é um lugar de encontro de Deus com o ser humano. O lar é como se fosse um altar edificado na estrada da vida, ao qual este esposo e esta esposa vão conviver, celebrando esta vida. O lar é o lugar, como o altar, do encontro com Deus. Então nós teríamos que ter esta noção, e o interessante é passar nos nossos jovens, os nossos adolescentes, essa visão. Mas não só passarmos com palavras, mas passarmos com gesto, com atitude, com maneira de ser, para que os nossos filhos olhem e digam, bom, eu estou entendendo como deve ser. Então eu vejo meu pai e minha mãe dialogando, eu vejo meu pai e minha mãe conversando, nos conflitos que vão aparecendo, que são normais os conflitos. O conflito é uma característica do ser vivo. O ser vivo conflita no seu crescimento. E o conflito não é significado de crise, não. Nós é que rotulamos como crise. Essa vida nupcial, ela não entra em crise, ela entra em conflito. O conflito serve para que estes seres adultos agora redescubram a caminhada, reinformem-se para continuar, para voltar àquela caminhada. Nós temos um objetivo, uma meta. Isso nós devíamos passar, ficar bem claro. O objetivo é esta humanização. Eu estou convivendo com você, minha querida esposa, para que nós possamos mutuamente crescermos em nossa humanidade. Eu cresço na minha masculinidade e você cresce na sua feminilidade. E neste processo de humanização, então, nós vamos consolidando esta realidade nupcial. Mas então, como eu vinha dizendo, nós temos que reaprender. Nós temos que entender que o diálogo é uma força imensa neste crescimento. E quando nós decidimos numa convivência, muitas e muitas vezes, nós não tínhamos noção, eu não tinha noção do que seria isto. A minha postura, a minha conduta era justamente aquilo que vai acontecendo neste processo de namoro, nesse processo de noivado, nesse processo de aproximação um do outro. Já falei também, eu gosto muito da palavra em espanhol, este processo de busca, esse processo de encontro, de aproximação, eles chamam de namoramento. O namoramento é uma palavra muito forte e que dá justamente esta noção de dinamismo, noção de aproximação. Nós vamos nos aproximando como namorados, como noivos, e essa aproximação vai criando um amor nupcial que muitas vezes nós não percebemos. O amor individual, pessoal, humanizador, exclusivo. Não exclusividade, mas exclusivo. Eu amo esta mulher. No meu processo de crescimento, várias mulheres eu encontrei. Várias mulheres eu me relacionei, conversei. Mas uma vai se definindo, e assim foi.
vai se definindo de uma forma tal que vai tomando uma identidade própria. É um amor único. Eu a amo de forma diferenciada de todas as outras. Eu a respeito de uma forma diferenciada. E assim vai nascendo um amor muito específico. E nós muitas e muitas vezes não sabemos que esse amor específico chama-se amor nupcial. É o mesmo amor que Deus tem por nós. É o mesmo amor que une o Pai e o Filho. Este espírito de amor que vai colocando no coração do esposo e da esposa esta condição esponsal. É um dom de Deus. Nós recebemos esse dom e isto nós devíamos alertar os nossos jovens, porque passa despercebido. Não é na área biológica, mas envolve a área biológica. Não é na área psicológica, mas envolve a área psicológica. Não é na área sociológica, mas envolve a área sociológica. Ou seja, esta visão transcendente faz com que todas estas outras visões humanas, todos esses níveis humanos, essas áreas humanas, sejam transcendentes, elas transcendem a si mesmo, a si próprio. Então eu sou muito mais do que um ser animal, biológico, sociológico, psicológico, muito mais que isso. Eu sou alguém que tem na sua dimensão genética genes divinos. Eu tenho uma tendência, uma inclinação, eu tenho algo em mim que me conduz a essa transcendência. Eu creio num Criador, eu creio que eu vim a este mundo por vontade de alguém superior. Não foi meu pai, não foi minha mãe. Eles ofertaram algo deles. Eles ofertaram uma pequena célulazinha humana. E dessas duas pequenas células humanas, Deus cria, Deus chama à existência um ser humano. E é isso que nós vamos tentar, neste sábado, partilhar com vocês. Vamos ao nosso pequeno intervalo, voltaremos a seguir com Família de Deus. Família de Deus no seu segundo bloco. Como sempre o fazemos, nesse momento eu quero agradecer a vocês. Vocês que dizem sim ao nosso chamado, ao nosso convite e que sentam à mesa da partilha, são vocês que nos alicerçam, são vocês que nos entusiasmam, são vocês que nos impulsionam a continuarmos com essas reflexões. Portanto, eu os agradeço imensamente a presença e rogo a Deus que atinja o coração de cada um de vocês, trazendo essas bênçãos que vão nos transformando, nos arrancando desta escuridão do próprio mundo e nos dando uma claridade de Deus, vai nos iluminando. Vamos perdendo essa condição de homem velho e vamos sendo mergulhados nesta condição de homem novo. Agradeço a vocês que nos sintonizam pela Rádio Evangelizar, a Rádio do Associado, a M1060. A vocês que sintonizam também agora a FM 90.9. E de uma forma muito especial, vocês que estão nos sintonizando, nos ouvindo pelo site www.padrereginaldomanzotti.org.br. A todos vocês, nosso agradecimento, nosso muito obrigado e que Deus os abençoe. Hoje eu tenho uma surpresa muito agradável. Hoje eu trouxe junto a minha filha, Vanessa. Linda, linda. Desde pequenininha, né? Eu vi nascer, crescer, agora uma mulher, com filhos. Essa metamorfose humana é apaixonante. E eu trouxe ela hoje, aliás, ela que me trouxe, e ela aqui está. Então, Vanessa, seja bem-vinda. Obrigado por estar junto aqui comigo. Obrigada a todos, obrigado pelo convite. Eu queria, Vanessa, que você dissesse o seguinte, de tudo que nós estamos falando. Como foi para você, filha, este abandono, esse deixar a casa paterna, esse desvencilhar-se da nupcialidade que lhe deu origem para você formar uma própria nupcialidade? Está claro para você? Estava claro? Não está? Está ficando? Bom, o que eu posso dizer para vocês? Não é fácil.
No início, a gente jovem acha que tudo é lindo, maravilhoso, não tem essa noção do que é esta nupcialidade, do que é esse compromisso, do que é essa opção. A gente vai caminhando, os conflitos vão aparecendo e no início, qualquer conflito, a sensação que a gente tem, fala, eu vou acabar com tudo e volto para a casa do meu pai e da minha mãe. Só que à medida que a gente vai caminhando, a gente vai percebendo que não é isso. Assumir uma opção, assumir um compromisso, ele deve ser feito realmente de uma forma muito, muito profunda, né? Não é qualquer eventualidade que acontece no casamento, como acontece em todos e no meu também, que a gente simplesmente vira as costas e vai embora. A gente tem que realmente enfrentar, e para enfrentar, eu acho que assim, o exemplo que eu sempre tive na minha casa é que é através do diálogo mesmo. É através do você ser verdadeiro para o outro, né? Não adianta eu colocar máscaras, não adianta eu tentar resolver de uma forma superficial naquele momento, porque em outras situações, com certeza, vai vir à tona. Então, algo que foi mal resolvido, ele vai voltar. Então, a melhor forma, e torna a dizer, não é fácil, gente, é difícil mesmo. Já passei por várias situações, do qual... Quando era mais jovem, achava que simplesmente virava as costas e voltava para o pai. À medida que a gente vai amadurecendo, a gente vai vendo que não é dessa forma, que realmente eu tenho que enfrentar. Voltava para a casa do pai, sim, para pedir auxílio, para pedir como faço, para pedir de que forma eu posso resolver, me ajudem nesse sentido. Não no sentido de abandonar a minha família, porque a partir do momento que eu casei, realmente eu tenho a minha família. É difícil a gente compreender isso. Eu posso dizer que eu ainda não compreendi 100%, mas eu estou caminhando. Com certeza. Vanessa, você está casada já há quanto tempo? Há 20... Agora você me pegou. 20... Eu casei em 1994. Nesses 20 e tantos anos, passou por vários momentos difíceis, não é mesmo? O que te influenciou a casa do teu pai e da tua mãe, né? Essa família que te deu origem, essa família que te formou, que te criou, essa família que neste processo de humanização, nesta matriz familiar, você vai descobrindo quem é o pai, a mãe, o irmão, a irmã, enfim. O que você aprendeu? O que você tirou? Valores que você traz com você... minha esposa, sua mãe já falecida, mas o que ficou em você, né? Muitos valores. Eu acho que isso é o que fica, né? A gente sabe que as pessoas não são eternas, mas os valores devem ser eternos e devem perpetuar para a vida toda. E esse é o exemplo, o legado que a gente deve deixar para os nossos filhos também. Então, assim, valores de compreensão, de respeito. Eu acho que essa palavrinha é tão importante na vida da gente, nos dias de hoje, a palavra respeito. Realmente tentar compreender o outro como ele é. Ele não é igual a mim. Ele não pensa igual como eu penso e ele não age da mesma forma que eu ajo. Então, eu acho que esta é a grande dificuldade nesse relacionamento, né? Você ter essa visão e respeitar este outro como ele é. Valores de união, de ser amado. Eu tenho realmente... Meus pais me passaram muito isso, que eu sei que Deus me ama com amor incondicional. Então, isso que me faz realmente me mover para frente e ter essa noção que eu sou única, eu sou especial. Então, acho que isso faz com que fique mais fácil também a gente se relacionar com as pessoas, né? Sabendo do nosso valor. Eu acho que essa dificuldade que você diz, né, com seu esposo, é algo que está inerente naquilo que nós falamos, né? Naqueles versículos das primeiras páginas da Sagrada Escritura, para que aconteça essa humanização, para que se realize essa humanização, você deve deixar a casa do pai, da mãe, para se unir e será uma só carne. Essa visão, né? Eu acho que esse tripé é importantíssimo. Eu digo pelo seguinte, com a minha experiência paterna, sempre quando os filhos apresentam um conflito qualquer nupcial, é difícil você manter uma imparcialidade. Porque você vê o filho, você vê a filha, queira ou não queira, você tem uma tendência a proteger a filha, proteger o filho, e o genro ou a nora que estão errados, né?
Isso principalmente na mulher. A mãe tem esta postura e não é fácil, realmente. Abandonarmos ou deixarmos a casa paterna, ou seja, nos desligarmos da nupcialidade que nos deu origem, não é fácil. Não é fácil. Cortar esse cordão umbilical não é fácil. Mas é uma postura que não é só difícil para os filhos deixarem, mas é difícil para os pais permitirem que os filhos deixem. Eu acho que até o mais complicado é isso. Mas posso te interromper aqui? Vai. Com certeza eles conseguiram isso, pelo menos os meus pais conseguiram, né? Porque várias vezes eu fui lá falando do meu relacionamento, até pensando eu como filha, né? Eles, pais, me escutando, eu falei, meu Deus, acho que eles não vão mais olhar para a cara do meu marido, né? E foi totalmente ao contrário. Eles conseguiram realmente apenas escutar aquilo que eu falava, dos meus conflitos, me orientar enquanto ser humano, né? Faça assim, faça assado, tente isso, lembre do amor de Deus, lembre o que Deus fala. E eu segui essa linha, acho que estão de parabéns, viu? Que bom, eu fico feliz em escutar isso. E sempre nós dissemos, eu sempre ponderei isso, e com a minha esposa nós falamos muito. Nós temos que fazer que nossos filhos entendam de que eles não estão mais ligados à minha nupcialidade. Claro que esse processo de filiação paternal, isso continua. Mas eu sempre dizia, você não é mais minha filha. E isso eu tinha certeza. Quer dizer, quando ela casou e que viajaram, a minha experiência de entrar naquele quarto vazio, porque eu tinha certeza de que não voltaria mais, né? Quer dizer, ela não teria mais filha, acabou. Agora ela é esposa. Esta é a figura que os pais devem ajudar os filhos a entender isso, né? Então, quando vier com algum conflito, alguma dificuldade, escutem. Mas não esqueçam esse pano de fundo. Você é esposa. Você teve essa opção, você optou por isso, né? E agora tem filhos, então você tem uma nupcialidade a preservar, você tem uma nupcialidade a construir junto com seu esposo. Você então vai lá e conversem, dialoguem, vejam as coisas. Porque sempre numa discussão qualquer que seja, nós queremos ter a razão, né? Esse é o grande problema. Um acidente de carro, sempre se conversa com um, com outro, os dois estão com total razão, né? É difícil saber quem é o culpado, porque nenhum é o culpado. E assim é. Quer dizer, há um conflito qualquer, a filha ou o filho chega aos pais, jamais ele vai dizer que o erro é meu, que não, o erro sempre é do outro, evidente. E compete aos pais agora dizer, escuta, calma. Veja como você está tratando o seu esposo, né? Quantas vezes eu falei com Vanessa assim, veja bem como você está tratando o seu esposo, será que você não devia mudar um pouquinho? Será que não devia, ceder um pouquinho aqui deste lado ou daquele e tal? Porque ele é seu esposo e a coisa não é assim, não deu certo e mude ele, né? Ele vai mudar dentro do processo dele. Mas há necessidade muitas e muitas vezes que você mude para que ele mude. Eu vejo muito isso, né, na comunidade que nós vivemos. A esposa vem falar e a gente percebe que o culpado é o esposo. O esposo vem conversar e percebe que a culpada é a esposa. Porque são dois seres totalmente diferentes, né? Isso é difícil entender. Não é fácil. Dois seres diferentes, pensam diferente, raciocinam diferente, psicologicamente diferente, humanamente diferente, anatomicamente diferente, hormonalmente diferente, quer dizer, e além disso, criados em ambientes diferentes, né? Não só. Por isso a necessidade dessa visão transcendente. Com certeza. Então, o que une-os? O que chama uma comunhão? Essa transcendência. Ou seja, vocês estão elaborando um processo, vocês estão elaborando um lugar que é pensamento de Deus. Isso não é humano, né? Pensamento de Deus. Então, vocês estão casados, não é para ter casa, carro, ter dinheiro, criar os filhos. Não. É muito mais do que isso e muito menos do que você imagina. É humanização, né? É ser humano. E os filhos vão se humanizando nesta matriz familiar. E já com a visão, você tem dois, né? São os dois netos que eu falo. Então, você já começar a pensar que um dia, eles serão talvez o esposo, né? Aí vem aquela figura. O esposo não é o que manda, o esposo não é o forte, não tem essa figura machista. O esposo, aquele, eu sempre digo isso e vou frisar. O esposo, e falo isso para os homens, o esposo é aquele que serve.
O esposo serve a esposa até o último momento, né? Este é o legado que ele tem. Esta é a missão que ele tem. E a esposa compete o quê? Compete a sustentar esse esposo, né? Quando o homem vê a mulher e diz: eis agora sim, osso dos meus ossos, carne da minha carne. São vocês, filha, né, que sustentam os esposos. E essa dimensão que a gente quer dizer. E a Vanessa sempre disse, eu tenho dois momentos muito fortes, né? O momento em que a enfermeira me trouxe, né, para me conhecer. Antigamente nós não tínhamos esses recursos médicos que sabem o sexo, e nesses 3D você vê a fisionomia do nenê, do feto, né? Não tínhamos isso, nós víamos ver quando nascia. Então quando me trouxe aquela criaturinha moreninha com o cabelinho grudado na testa, nunca mais esqueci. E aquela visão quando eu entro no quarto, né, que você viajou, eu disse: nunca mais vou ter minha filha. Claro, a filiação está aí, você está aí, mas esta figura da comunhão não tem mais. Você agora vai manter sua comunhão com seu esposo, né? Então é isso aí. Eu fico muito feliz que alguma coisa, né, alguma coisa teve. Me conte uma coisa, qual é a tua visão hoje, assim, com teus filhos, né? Você tem os 2 meninos, como esposa, mãe. Sai da menina, da jovem, da adolescente, da mulher, esposa, mãe. Eu sempre digo, eu acho que o ser mãe, o ser pai, acho que a maior responsabilidade que a gente tem na vida. Você educar uma pessoa, você passar valores, você mostrar realmente como é o mundo, mostrar essa visão transcendente através de atitude, não é só da fala, da atitude sim, do dia a dia, de dentro de casa. É magnífico, ao mesmo tempo que assusta por esses sentidos, ele é magnífico você saber que você é mãe, que aquela criatura que está ali depende de você totalmente no início, depois vão crescendo. Hoje eu tenho um de 17, um de 13, você está vendo que eles estão se afastando, não se afastando da gente enquanto família, mas se afastando no sentido deles terem a individualidade deles, isso, os interesses deles. Com certeza. Né? Saem, vão em festas, é mais gostoso estar com os amigos do que de repente ir jantar fora com a mãe e com o pai. Não que eles não gostem da gente, não que eles deixaram de amar, mas a vida deles. Mas outro interesse, né? Com certeza. Claro, na sua vida, no seu relacionamento de amizade, isso é coisa normal, né? Coisa normal. Por isso nós temos que aproveitar cada momento, cada segundo, como se fosse o último, né? Com certeza. Eles crescem. E uma das coisas realmente em que a gente tem que perceber é isso, essa dimensão do crescimento, né? Eles crescem, você perde esse contato, perde essa, né, aquela beleza de colocar no colo e fazer dormir, né, e dar comidinha, não, é outra coisa. Cada fase tem a sua magia, né? Tem. A sua admiração, as suas coisas que são super legais, algumas situações que não são tão gostosas, mas fazem parte da vida do crescimento. E eu acho que isso que você também tem, você e o Rodrigo, né, de começarem a perceber que o lar, isso é uma outra dimensão transcendente. O lar não é a casa onde vocês moram só. O lar é um verdadeiro altar, né? Um altar na qual nós vamos celebrar a presença de Deus. Todos os momentos, né? Com os filhos, enfim, um almoço, uma refeição, uma brincadeira. É o lugar do encontro com Deus. Isso é que eu digo. Há uma sensação, olhando os animais, né? A analogia é o ninho. É o nosso ninho, é o nosso lugar de ficar, lugar de conviver, né? Lugar de permanecer. Então isso que é gostoso, nós crescemos no lar, nós nos desenvolvemos no lar. Tanto é que quando a gente sai é tão gostoso voltar para casa, isso, né? Você pode viajar, passear, mas chegar em casa é gostoso, a caminha é gostosa, o cheirinho da cama, o lar é diferente, né? Então é o lugar do encontro com Deus. Pois é, filha, esta é a caminhada, e é um deixar constante, não é um momento, é um processo evolutivo, né? O processo de união, quando diz lá naquele versículo, deixa a casa do Pai para se unir, esse processo é um processo difícil, é uma tarefa, é um trabalho constante, permanente.
onde sempre eu digo perdão e reconciliação. É algo constante. Nós devemos, esposo e esposa, nos perdoar permanentemente, para que haja uma reconciliação permanente. Não podemos permitir que entre aquele espírito de separação, de divisão. Um espírito ao qual você escuta a esposa e o esposo diz, eu não amo mais. Não pode, o amor de Deus não acaba. Por isso nós entendemos que essa nupcialidade, ela não tem rompimento. Não cabe separar. Eu não consigo separar o pai do filho, eu não consigo separar a Trindade. E o amor que une a Trindade é o mesmo que une você com teu esposo, né? Isso nós temos que passar para nossos filhos e temos que celebrar nós mesmos, conviver com isso, né? A certeza que eu e minha esposa tivemos até o fim de que isto é plano de Deus, é projeto de Deus, quer dizer, é além, transcende o que eu posso pensar e imaginar, né? Muito mais do que isso. É algo em que existe para que um sirva ao outro. Servi minha esposa até o fim da sua doença, porque eu tinha a certeza absoluta que seria servido se fosse o contrário. Essa é a certeza. Isto é amor, minha querida. Então, continue nessa caminhada, vá alicerçando cada vez mais. Com certeza. Queria aproveitar para agradecer ao vivo aí realmente essa oportunidade e te dizer, enquanto filha, que você conseguiu. Você e a mãe, apesar dela estar falecida, conseguiram passar valores fortes, passar essa transcendência, que eu acho que isso que realmente é o que me dá a força de caminhar nessa nupcialidade dia a dia. E eu é que fico feliz, eu e sua mãe, né, nessa comunhão nossa, ficar feliz, que você entenda isso, de que essa presença, essa aproximação, você com teu esposo, com o Rodrigo, é algo que vai se consolidando numa visão transcendente. Não esqueça disso nunca, nunca, nunca. É algo em que vocês têm um trabalho, vocês têm um dom de Deus, que é ser esposa, que é ser esposo. E você ainda teve um brinde a mais, você teve uma bênção a mais, que você foi mãe, né? Tem muitos que não conseguem essa dimensão maternal. E você foi mãe e é mãe. Então, tem toda essa experiência, né, do filho que cresce, do filho que um dia vai romper essa matriz familiar e vai viver uma matriz social, onde, quem sabe, não sei, vai criar a sua própria nupcialidade, né? E quantas vezes você vai dizer aquilo, eu tenho certeza, para os seus filhos, o que eu recebi de minha mãe, sempre digo. Minha mãe sempre dizia, você nunca esqueça, meu filho, quando se tratar uma mulher, que sua mãe é uma mulher. Sua mãe foi uma mulher. Então respeitem, e você com 2 meninos, né, coloque isso, o respeito total, absoluto. Você não é superior, você não é mais, você é idêntico, você é igual, e o dia que, se for o caso, para ter uma esposa, respeite-a, até o último momento, respeite-a. E eu acho que parte isso muito mais do homem do que da mulher, porque nós somos uma sociedade machista. Isso não adianta, você tem traços do machismo, né? É muito forte isso, mas comunique isso. Como você falou, eu acho que está muito claro, o respeito. Acho que tem que haver respeito de um ser humano pelo outro, e muito mais o esposo à esposa. Porque o amor do esposo à esposa é um amor numa intimidade que não existe outra forma, de um relacionamento humano mais íntimo do que isso. Quer dizer, uma intimidade a qual você oferta o teu ser todinho, é corpo, é alma, é espírito. O relacionamento genital, por exemplo, é uma visão assim, quer dizer, uma entrega total, absoluta, radical, ao ponto de surgir um novo ser humano. E este é o amor de Deus, né? Esse é o amor de Deus. Nunca esqueça. Você ama o Rodrigo com o mesmo amor que o Pai ama o Filho, da Trindade. O amor é o mesmo. Quando Jesus disse, perguntaram, nos mostra o Pai? Ele disse, mas quem me vê, vê o Pai. As obras que eu faço são do Pai. As obras de amor que eu faço são obras do Pai. Então nós podíamos dizer a mesma coisa. O perdão com que você perdoa teu esposo é obra do Pai, né? Eu acho que o diálogo dos conflitos para buscar soluções não tem vencedor. Não tem você é o culpado. Não tem. Eu acho que o esposo e a esposa estão prontos simplesmente a abraçar um outro assim, está perdoado.
Não sei porquê, não sei o que, mas está perdoado. E quero que você me perdoe. Acho que a oração da manhã do esposo e esposa devia ser um abraço e dizer: eu te perdoo por tudo. Que vai acontecer esse dia. Nem sempre nós reagimos, nem sempre nós preenchemos expectativas um do outro, isso é uma coisa clara. E você sempre disse isso também para sua mãe, e digo para vocês: não esperem, a esposa não espere do esposo coisas que ele não pode dar, e o esposo não espere da esposa. Então acho o lindo é isso, o que foi feito, enalteça, elogie, agradeça. O que foi feito errado, esquece, perdoa. E assim nós vamos crescendo cada vez mais. E no diálogo, agradeça ao seu esposo pelo que ele fez, né? Elogie. Vocês esposas, elogiem suas esposas. Já falei isso aqui. 50 anos casado. Eu nunca tinha visto a sua mãe, nunca tinha visto no sentido do trabalho. Sua mãe arrumar uma cama, sua mãe fazer uma comida, arrumar uma roupa. Coisa que hoje eu faço. E eu vejo o valor disso, de lavar uma roupa. Então, eu acho que nós devemos ensinar nossos filhos já, sabe? O Rafael, o Gabriel, para que respeitem isso, né? Muitas vezes nós homens saímos, trabalhamos fora e isto é rotina, é banal. Lavar uma louça é banal, é rotina. E nós esquecemos e não vemos isso. Até a figura da mulher que não trabalha é pejorativa. Você trabalha? Não, eu sou do lar. Como se do lar não trabalhasse. Muito mais, né? Muito mais. Porque a mulher ela é enfermeira, ela é esposa, ela é mulher, ela é amante, ela é a mãe, ela é administradora, ela é da seção de compra, enfim. Filha, permaneça em Deus. Nós permaneceremos em comunhão. Vamos ao nosso pequeno intervalo. Voltaremos a seguir com o último bloco de Família de Deus. Abençoe, Senhor, a família e o lar, e o pão de cada dia não deixe faltar. Que o Senhor abençoe as crianças também, e que os anjos do céu nos protejam. Amém. Família é um sonho bom pra se sonhar. Família de Deus no seu derradeiro bloco. E hoje então, com esta alegria renovada de estar aqui ao meu lado, a minha filha Vanessa. A felicidade de estar aqui do lado com ela. Ela sempre foi minha companheira, né? Eu sempre digo isso. O pai tem na filha uma figura de uma companhia permanente. Como a mãe tem no filho, é interessante. Há uma complementariedade. A primeira mulher a que eu amei foi minha mãe. O primeiro relacionamento com uma mulher que eu tive foi minha mãe. A maneira de tratá-la, a maneira de... E assim a Vanessa, desde pequenininha, quando eu saí para fazer as coisas, era a primeira que estava do meu lado e tinha que me acompanhar. E eu fazia assim de propósito, né, passos mais largos, e ela vinha correndinho do lado. Então essa figura, né, da filha ao lado realmente é muito lindo. Mas eu sei que pais têm ciúme das suas filhas. E aí um processo interessante. O pai tomar consciência de que eu estou te formando filha para você ser uma mulher, né? Uma mulher idônea, uma mulher, enfim, de caráter, uma mulher que seja uma esposa. E mãe, e amanhã depois avó, né? É outra experiência extraordinária. Pois bem, Vanessa, e você agora está nesse momento, né? Você na sua casa, no seu lar, com sua família. Como está esse relacionamento com Deus? Como você tem tentado passar a seus filhos essa dimensão de Deus, né? Em que hoje em dia parece tão difícil para os nossos jovens, né? Eles são tão questionadores, tão... Não é fácil. Ainda mais jovens nessa idade é complicado, né? Você fala em querer ir numa missa, não querem, né? Você quer comentar algum assunto, já trocam de assunto. Eu digo assim que a melhor forma de passar
esses valores de Deus é no dia a dia, é nas atitudes. É como foi falado nesse perdão, nesse respeito diário, né? Não é em algum momento, é no dia a dia, né? Como você se relaciona com eles, o valor que você dá para eles enquanto filhos. Consequentemente, eles vão te valorizar enquanto mãe, enquanto pai. Então, eu acredito que é nessas pequenas coisinhas do dia a dia, né? Não adianta pegar, sentar eles na frente de vocês, vamos falar de Deus agora. Não é dessa forma. Não é de uma forma obrigatória. Deus não é assim, né? Deus é como se fosse um vento que sopra muito suave. E deve ser suave na casa. Deve ser suave para ser passado para os filhos, né? Para que eles vão entendendo pouco a pouco, vá consumindo eles interiormente, para que eles realmente percebam que sem essa visão a gente não consegue viver nesse mundo de hoje. Uma coisa interessante me veio agora, quando eu e Nádia casamos, no início da nossa caminhada de esposo e esposa, né, agora nessa visão nupcial, nós tínhamos que passar o fim de ano na casa de um dos pais e o Natal na casa do outro pai. Então nós trocamos. Um ano nós passamos o fim de ano com os meus pais e o Natal com os pais dela. E assim foi. Os filhos nasceram, veio o primeiro, né, o de Betinho, veio a Vanessa, e nós continuamos. Chegou um dia e nós dissemos, peraí, não está certo, nós queríamos fazer diferente. E nós fizemos diferente, nós rompemos. Foi às vezes, hoje a gente percebe que foi um pouquinho meio drástico, mas rompemos e como o nosso dinheiro era curto, nós fomos acampar. E começamos a acampar daí em diante, anos e anos. Mas foi interessante porque nós rompemos e naquele ano em que o meu pai e minha mãe disseram, então vocês vêm aqui no Natal no fim do ano. Nós não vamos, mãe, nem no Natal, nem no fim do ano. Nós vamos viajar. Foi um rompimento, né? Claro. Os pais dela a mesma coisa, foi um rompimento. Quer dizer, eu não vou ver meus netinhos no Natal, não foi fácil. Pois bem, agora nós pais, é interessante, principalmente para minha esposa, foi um fim de ano em que eles disseram, não, nós vamos viajar, né? Então vem aquilo, mas meu Deus, vai nos deixar só, e não vou ver meus netos. Então a gente percebe que essa figura do romper não é fácil, não é fácil. Não é fácil porque ela é contundente, e nós temos que tomar consciência de que nós começamos essa nupcialidade sozinho, isso eu dizia para ela no final agora. Nós iniciamos este processo sozinho e terminaremos sozinho, né? Essa visão de nós estarmos na matriz do mundo, e que um dia teremos que sair dessa matriz do mundo para voltar à matriz divina. Então esse deixar a casa não é fácil, e você vai ver com os teus filhos, né? Já está acontecendo. Vamos em tal lugar, não, eu não quero ir lá. Então vai havendo, isso é normal. Então o que nós ofertamos aos nossos pais, eu e Nádia ofertamos aos nossos pais naquela época, nós recebemos deles agora. Então nós começamos a comparar as coisas, não é fácil. O que eu quero dizer é isso? Consolidar uma nupcialidade não é fácil, porque no fundo nós queremos que a família toda fique junto, e não pode ser assim. A nupcialidade é uma coisa muito íntima, é uma coisa muito, muito da família, pai, filhos, irmãos, né? E à medida que vamos crescendo, as coisas vão mudando, e nós temos que entender isso. Eu vejo várias e várias mulheres, Vanessa, comentar comigo, e no fundo meu filho não me fala mais comigo, meu filhinho não fala mais, pergunto, mas qual é a idade do filhinho? 30 anos, 40 anos. Entende? Nós ficamos com essa visão, né, dos filhos que estão aqui sob o teto, e infelizmente não é assim. Qualquer animal que seja cresce e vai embora. Mas bem como você falou, tem os dois lados, né? O lado da pessoa querer realmente formar a sua própria família, ter essa independência, mas ao mesmo tempo a mãe e o pai permitir que isso aconteça, né? Sim, e às vezes isto é o mais difícil. Porque é muito fácil falar, eu não consigo, mas também os pais não permitem, né? Não dão essa abertura, não largam os seus filhos para que realmente eles tenham essa vida agora em família deles, né? A família deles. E é interessante, Vanessa, porque esse processo é muito recíproco, né? Então, eu perdi a esposa, como viu, a impressão que temos às vezes no início é que os filhos querem adotar os pais
como se não houvesse uma nupcialidade entre os dois, né? O esposo e a esposa, que foi criado. E é difícil nós compreendermos também em que nós temos um relacionamento com o mundo, né? Com a terra, com a mãe terra, um relacionamento também muito íntimo. E não deixa de ser uma matriz que nos continua com esse processo de humanização, não é mesmo? Continua. Minha experiência agora como viu, uma experiência nova, uma experiência diferente, contundente, difícil, mas é uma experiência, né? Uma experiência a qual ela falece, ela morre e eu não. E eu fiquei. Então, são dimensões humanas em que nós temos que começar a entender. E que eu tenho que respeitá-los e vocês me respeitarem também. Não é fácil. Não é fácil porque nós absorvemos, né, os membros da família. São nossos. E a gente diz isso, meu filho, nossos filhos. E fica o meu filho a vida inteira, quer dizer, não é a esposa do Rodrigo, é minha filha. Claro que é minha filha. Mas a responsabilidade, o compromisso, a fidelidade é com a sua nupcialidade, como esposa, não como filho. Não é fácil, claro que não é. Então eu gostaria desse sábado, né, muito especial para mim, em você estar aqui. Agradeço, de coração. Quem tem que agradecer sou eu. Nunca esperava isso, né? Foi um presente de Deus estar aqui. Foi muito gostoso, muito mesmo. Que Deus abençoe você muito. Amém. Vanessa, esposa do Rodrigo, minha filha. Mãe, né? Deus que abençoe muito e que você continue sendo esse farol, esse alicerce, né? Da mãe que é, da mulher que é, né? Essa dimensão que acolhe, essa dimensão que abraça, essa dimensão que vela. Eu sempre vejo assim, né? A dimensão da mãe e do pai. O pai é aquele que parece que é o sustenta. O pai é o forte que ampara, que protege. A mãe é aquela que cura, que sopra as feridas. A mãe é aquela que reza. A mãe é aquela, né, que ampara. E é isso mesmo. Esse é o sentido maternal. E que nós compreendemos na própria igreja como comunidade santa, é a que protege, a que ampara. E o lindo, Vanessa, é que você tem que, nessa comunhão com seu esposo, começar a fazer com que ele entenda que ele é também, junto com você, a esposa do Cordeiro. Isso é a coisa mais linda que tem. Nós estamos juntos em comunhão. E um dia estaremos numa comunhão profunda e perfeita. Eu, você, Rodrigo, Rafael, Gabriel, Nádia, meus pais. Não mais como pai, como mãe, não mais como esposa, esposo, como filho, filha, não. Mas uma dimensão de amor que nos une na Trindade. Seremos um na Trindade. E devemos então, nesse nosso amor, nessa nossa conduta, nessa nossa postura, como diz você, entendermos isso. Que Deus te abençoe e continue. Pai Santo, Pai amado, nós queremos aproveitar este momento para colocar essas famílias todas, Senhor, nas tuas benditas mãos. Mãos misericordiosas. Toque o coração das esposas, Senhor. Toque o coração dos esposos. Faça com que nós possamos compreender que esse espaço nupcial, essa realidade nupcial, ela vai se consolidando a partir de nós mesmos. Somos nós os construtores. No respeito, na amizade, no amor, no carinho, na carícia. Não me esqueço nunca disso. Vocês, esposos, meus queridos irmãos em Cristo Jesus, amem suas esposas, como Cristo ama a sua igreja. Este é o mistério do amor. Tal qual Cristo faz com sua igreja, preparando, ataviando a sua esposa, vocês, esposos, façam com suas esposas isso. Ataviem suas esposas, protejam, amparem, cuidem de suas esposas. Pai Santo, Pai amado, nós queremos interceder juntos aqui, eu, Vanessa, vocês todos que estão aí sentados à mesa da partilha, todos meus queridos amigos, vamos nos dar as mãos e interceder pelas famílias deste mundo, por aqueles que estão buscando a luz e não encontram, por aqueles que tateiam tentando encontrar uma solução, por aqueles que cansam muito fácil e se separam, esquecendo de que essa separação rompe, porque nós estamos como que colados. O dom da nupcialidade nos faz isso. Nós somos como que papéis colados. E se tentarmos tirar, nós rasgamos. Pedaço de um vai ficar no outro, sem dúvida alguma.
Então vamos evitar isso. Vamos lutar para que essa nupcialidade se consolide cada vez mais. Nós agradecemos de coração, meu Pai. Nós agradecemos do fundo do coração, do mais profundo da nossa alma, por todas as bênçãos que tem derramado, principalmente neste sábado. Muito obrigado. Que Deus os abençoe. E os convido novamente. Sábado que vem estarmos juntos. Não podemos parar de falar o que temos ouvido, visto, sentido e experimentado, porque evangelizar é preciso. Que a família comece e termine sabendo onde vai, e que o homem